Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos estudando uma série de mensagens chamada Vida com Deus na Balança. Eu não sei você, mas eu normalmente quando subo na balança tem coisa para tirar, né? Não sei se com você, mas comigo normalmente tem coisa para tirar. E o objetivo dessa série é exatamente essa: a gente subir com Deus na balança da vida e tentar entender. Às vezes tem comportamentos que a gente precisa ajustar, arrumar, mudar, tirar, né? E nós temos estudado isso e temos olhado para o livro de Números. Então hoje nós vamos estudar Números capítulo 20, no versículo 1 a 13. Números capítulo 20. Perdão, minha garganta não está boa hoje, tenho paciência aqui, mas vai dar certo. Números 20, versículo 1 a 13. Amém? Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram à Assembleia do Senhor esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Estenda a sua mão assim, em sinal de rendição a Jesus, e faça essa oração, repita essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O que pesa mais na balança da tua vida? A autossuficiência ou a honra? A autossuficiência ou a honra? O livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. A Bíblia vai mostrar para nós Moisés liderando o povo à terra prometida e os conflitos que eles tiveram. E me chama a atenção a maneira como Moisés resolveu esses conflitos. E aqui nós estamos olhando para mais um conflito. Mas a Bíblia, além de nos mostrar conflitos, ela mostra comportamentos que abrem e fecham portas para as nossas vidas. E é interessante que o comportamento errado aqui fechou a porta agora para Moisés e para Arão, os impedindo de entrarem na terra prometida. Sabe, em nome de Jesus eu quero te ensinar a honrar. E eu creio que se você aprender a honrar a Deus e as pessoas, portas vão se abrir para você. Quantos querem aprender a honrar aqui? Amém? Mas pastor, qual que é o problema da autossuficiência? A autossuficiência em si não é um problema.
Veja, eu crio filhos, não sei você, para que eles se tornem autossuficientes, não é verdade? Da mesma forma, nós temos várias organizações dentro da igreja, tá? Projetos sociais, congregações que nós trabalhamos para que elas se tornem autossuficientes. A autossuficiência por si só, ela não é um problema. Ela se torna um problema quando a minha autossuficiência faz eu acreditar que eu não preciso das pessoas, eu não preciso de Deus e, consequentemente, eu não honro elas. A Bíblia vai deixar isso muito claro para nós, em Deuteronômio 8:17. Não diga, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas. Se você chegou em algum lugar, foi porque Deus te... Amém? Quem tem família aqui? Levanta a mão. Fala, obrigado, porque foi Deus que te deu família. Amém? Quem tem emprego aqui, trabalha, levanta a mão. Agradeça a Deus, porque foi Ele que te abençoou. Sabe, muitas vezes eu vejo homens que acabam bem-sucedidos, e quando eles chegam lá, eles esquecem de honrar, por exemplo, a esposa. A esposa ficou às vezes com filhos, foi parceira fiel, o ajudou no processo, mas quando ele chega lá, ele acha que foi ele que fez. E ele deixa de honrar o outro. Quantas vezes já vi alunos que se destacaram e esquecem que foi o professor que dividiu com eles seus segredos. Muitas vezes, sem perceber, a autossuficiência ela fica desregulada na nossa vida. E ela faz a gente esquecer de Deus e dos outros. Agora, esse será que era o problema de Moisés e Arão? Olha, observe, algo eles fizeram que deixou Deus bravo, indignado. A Bíblia diz que depois do que aconteceu aqui nesse episódio, Deus ficou irado e Ele deu uma sentença para Moisés. Você não vai entrar na terra prometida, nem Arão. Mas se você ler o capítulo seguinte, a Bíblia diz que Deus manda levar Arão lá por cima da montanha de Hor, tirar as vestes sacerdotais de Arão e ele morre ali. Algo aconteceu aqui que foi muito sério. Você concorda comigo? Eu sempre aprendi que Moisés não tinha entrado na terra prometida, tinha acontecido isso com Arão, porque Deus tinha mandado ele falar a rocha e ele bateu na rocha. Mas eu confesso que eu tinha dificuldades com essa interpretação. Porque quando você vai ler o texto, olha o que a Bíblia diz no versículo 12 que aconteceu. Olha o que Deus disse que era o pecado de Moisés e Arão. Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu dou a vocês. A Bíblia está dizendo aqui que o que fez eles não entrarem na terra prometida foi o fato deles não honrarem a santidade de Deus. A palavra honrar significa fazer distinção, reconhecer, valorizar. Eu não sei quem lembra da oração do Pai Nosso, a Bíblia diz, santificado seja o teu, não é um nome qualquer, por isso que a gente não usa o nome de Deus em vão. Eu preciso reconhecê-lo, exaltá-lo. Aqui, de alguma maneira, diante do que aconteceu, a Bíblia diz que eles não honraram a santidade do Senhor. A Bíblia também vai dizer no Salmo 106, que é um comentário desse texto. Olha o que a Bíblia diz. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. A Bíblia está dizendo que o problema foi o que eles disseram. Mas o que eles disseram? Que não honrou a Deus? O que eles disseram? Que a Bíblia fala que foi uma fala imprudente. Vamos ler o versículo 10 do texto.
Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês? De alguma maneira, essa fala, depois do que havia ocorrido, da confusão, ela não honrou a santidade do Senhor, feriu a sua glória. Por isso Deus, Ele fica bravo. Sabe, faça assim com as suas mãos. Toda vez que a autossuficiência, ela faz você ferir a honra de Deus, ela se torna um problema na sua vida. Agora, sabe o que eu quero te ensinar hoje? Pega a balança da honra. Onde você pôs a honra aí? Levanta só da honra agora, só da honra. Tá? A balança da honra. Lembra que das balanças antigas, né? De um lado o prato da honra tem que estar lá embaixo na tua vida. Tua vida tem que estar cheia de honra. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Quem quer ser abençoado? Se você aprender a honrar a Deus e honrar as pessoas, portas de bênção vão se abrir para você. Amém? Quem quer ser abençoado aqui? Vamos começar agora. Levante suas duas mãos para o céu e comece a honrar Deus. Obrigado. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. Eu quero te honrar pelo meu casamento, honrar pelos filhos que o Senhor me deu, te honrar pelo emprego que o Senhor me deu, pela inteligência que o Senhor me deu, pelas habilidades que o Senhor me deu. Se Deus não te desse, eu não seria nada. O honra, o exalta, vamos encher esse lugar de honra, e Deus vai nos visitar com o seu poder. Enche a sua vida de honra, e portas vão se abrir para você. Amém. Eu quero estudar hoje com você, quando é que a gente troca a honra pela autossuficiência. Em primeiro lugar, nós fazemos isso quando tentamos fazer o trabalho de Deus. Será que vamos ter que tirar água da rocha? Repita comigo assim: só Deus pode fazer água fluir da rocha. Mais uma vez, só Deus pode fazer a água fluir da rocha. Toda vez que a gente tenta fazer o trabalho de Deus, sabe o que acontece? A gente não é saciado, nem aqueles que a gente lidera não são saciados plenamente. Sabe, tem uma história na Bíblia para mim que ela fala muito. Quem já ouviu falar do rei Uzias? Já ouviu falar? Esse rei foi um rei bom. Ele levou a casa de Israel a um lugar de prosperidade. O Senhor abençoou o seu trabalho. Sim, um tempo de prosperidade veio enquanto ele governava. Ele era um rei bom. O problema é que, à medida que ele prosperava, ele foi se enchendo tanto de si mesmo, que chega um momento que ele entra no templo e ele resolve fazer o trabalho dos sacerdotes, que Deus disse que só o sacerdote podia fazer o trabalho de Deus, que era usar o incensário, tá? Para prestar cultos ao Senhor. E quando ele vai acender o incensário, a Bíblia diz que o sacerdote chega para ele e fala: não faça isso, é uma loucura, esse trabalho não lhe compete. Mas ele não ouve, e então vem mais 80 sacerdotes falando: não faça isso, pelo amor de Deus. E mesmo assim ele acende o incensário. E o que acontece? Uma lepra aparece na sua testa. Ele fica doente. Sabe, eu conheço muitos pastores que ficaram doentes porque eles tentaram fazer o trabalho de Deus e não deles. E toda vez que a gente tenta fazer o trabalho de Deus e não o nosso, a gente perde de desfrutar milagres e sinais de Deus. E pior, a gente sofre. Sabe como Deus quer ser honrado na sua vida? Que você confie na provisão maravilhosa dEle. Eu lembro que, há alguns anos atrás, eu fui pregar num congresso e estava lá um dos pastores das maiores igrejas do Brasil. Eu tinha o privilégio de ministrar junto com ele. E naquela época eu era jovem, estava começando, e a gente almoçou juntos. E eu falei assim: pastor,
eu estou começando agora, me dá um conselho, né? Por favor, eu quero crescer, me dá um conselho. E aí ele olhou para mim e disse assim: limpe a sua mesa. Eu falei: o que isso representa? Ele falou: sabe o que é? Eu não sei você, mas quando a gente trabalha, muitas vezes fica num caderno, um livro de um assunto, um livro de outro, e aí uns rabiscos. E ele falou: a gente às vezes vai enchendo a nossa mesa de um monte de coisa, e parte dessas coisas Deus não pediu para a gente fazer. Ele olhou para mim e falou assim: se você focar em fazer aquilo que Deus te mandou fazer e deixar as outras coisas de lado, Deus vai abençoar você. Quem quer ser abençoado aqui? Faça o que Deus te mandou fazer. E para de tentar fazer o trabalho de Deus. Quem aqui tem filhos que estão longe do caminho do Senhor? Levante as mãos. Só Deus pode fazer água fluir da rocha. Você já pregou o evangelho para eles, você está... Agora dobra os teus joelhos e ora, porque você vai ver Deus fazendo água fluir da rocha. Tem gente cansada, tentando fazer o trabalho que não lhes compete. Agora, quando a gente confia em Deus, o sobrenatural acontece. Eu tinha um amigo que ele plantou igrejas em toda a América Central. Ele era um missionário, um homem de Deus. E um dia ele me contou que ele ele tinha um projeto que ele treinava os líderes desses países, ensinava como eles tinham que fazer o ministério, e então os ajudava a preparar a comunidade, ganhar pessoas para Jesus, e depois ele financiava a obra dos templos que eles construíam nesses lugares. E ele era americano, ele tinha um grupo de empresários que o suportavam nessa construção das igrejas. E durante a bolha americana, aquela crise econômica que aconteceu, um dos grandes parceiros dele ligou para ele e falou assim: olha, infelizmente eu não vou conseguir mais financiar esses templos. E aí ele desligou e falou: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Sabe o que a gente faz normalmente? A gente sai inventando. Pastor é assim, falta recurso, dele começa a fazer bazar, cantina, correria, né? E esse irmão foi orar. Deus, e agora? A obra é tua, como é que eu faço? E enquanto ele orava, Deus falou para ele assim: compra um cachorro. Como é que eu vou construir igreja comprando um cachorro? Mas foi muito claro. Enquanto ele orava, Deus falou o nome do cachorro: Gatilho Silencioso. Eu falei: meu Deus, eu estou ficando louco. Aí ele entrou na internet, foi pesquisar a loja que vende cachorro e ligou para uma loja. Pô, isso aqui é de Deus, vai acontecer, vou encontrar o Gatilho Silencioso. Aí ele ligou: tem um cachorro chamado Gatilho Silencioso aí para vender? Aí eles falaram: como é que o senhor sabe disso? Porque não está anunciado. Olha, é uma longa história. E o cachorro era caro. Aí ele pegou as economias que ele não tinha para comprar o Gatilho Silencioso. Um dia ele está andando com o Gatilho Silencioso. Gatilho Silencioso para na árvore para fazer sua obra. E ele fica olhando e pensando: como é que esse cachorro vai me ajudar a construir igreja? Nisso passa um espanhol e fala para ele assim: nossa, esse teu cachorro parece adestrado. Falou: é mesmo? Parece. Hoje vai ter aqui uma competição, leva o teu cachorro lá para a gente fazer uma avaliação. Aí ele levou o Gatilho Silencioso na prova. Ele falou: olha, a minha intenção era ter um programa divertido com os meus filhos, comer um cachorro quente e ver o que os cachorros treinados faziam. Eu cheguei com o meu cachorro, e aí colocaram o meu cachorro para fazer o teste, e ele foi o campeão da prova. O Gatilho Silencioso, naquela modalidade, ele foi o cachorro mais premiado do mundo. E com os prêmios que eu ganhei, nós construímos 70 igrejas, aleluia. Só Deus faz água fluir da rocha. Olhe para essa igreja. Nós vamos crescer, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus faz água fluir da rocha.
Olha para a tua casa, bênçãos do Senhor vão vir. Por quê? Se você depender dele, você vai ver a água fluindo da rocha na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios. Quantos querem depender do Senhor? Não faça o trabalho de Deus. Segundo lugar, a autossuficiência, ela fere. Eita. Ela fere a honra de Deus quando valorizamos de forma equivocada a nossa experiência pessoal. Eu não sei se você sabia, mas no ministério de Moisés a água acaba 2 vezes. A primeira vez que acaba a água, a Bíblia vai narrar isso em Êxodo, no capítulo 17. Isso acontece no vale de Refidim. A segunda vez que a água acaba no mistério de Moisés, a Bíblia vai narrar isso nesse texto, em Números 20. E isso acontece no deserto de Zim. A primeira vez que acaba a água, Moisés estava no começo do seu ministério. A segunda vez que acaba a água, Moisés estava no final do seu ministério. Ora, o que mudou? A primeira vez ele não tinha a menor ideia do que fazer. Na segunda vez, ele achava que sabia o que tinha que ser feito. Preste atenção, a autossuficiência, ela vai nos levar a ferir a honra, a glória de Deus, todas as vezes que nós começamos a achar que sabemos. E aí, a gente acaba se perdendo. Eu lembro quando eu comecei no ministério, eu não sabia quase nada, era uma maravilha. Eu lembro os atendimentos que eu fazia, eu marcava atendimento, a pessoa vinha para conversar comigo, e ela ia me contar o problema dela, e eu ficava olhando assim para ela e falando, orando aqui, sozinho. Meu Deus, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou dizer para ela. E a pessoa contava. E aí, como eu não sabia o que eu tinha que falar para elas, eu fazia assim, ó. Muito obrigado que você veio aqui conversar comigo. Você pode fazer um favor para mim? Claro. Semana que vem você volta aqui. Eu vou orar por você e a gente conversa de novo. Combinado? Aí a pessoa normalmente aceitava a minha proposta. E aí sabe o que eu fazia aquela semana? Eu ia para a minha garagem e eu orava. E eu falava, Deus, fala comigo. E sabe o que acontecia? Eu chegava de novo no atendimento na semana seguinte, quando a pessoa vinha, e eu falava o que Deus tinha mostrado para mim, ela ficava quebrada. Como é que você sabe disso? Quem te contou essas coisas? Ah, eu tenho um amigo que é poderoso. Sabe qual que é o problema? Passaram-se os anos. Eu já tinha atendido algumas situações centenas de vezes. E agora as pessoas vêm conversar comigo de novo e eu já tenho a fórmula pronta. Eu já sei. Eu não preciso consultar a Deus. Eu já sei o que tem que ser feito. Eu perco o privilégio de ouvir. E as pessoas também. Em vez de encontrar um pastor com uma palavra de Deus, elas encontram um conselho de um homem como de qualquer outro. Quando eu comecei a pregar, era assim. Eu tinha 3 mensagens prontas. Se me pedisse para pregar mais que isso, complicava. Eram sempre as mesmas. Por isso, quando eu tinha que pregar num lugar novo, eu tinha que orar e buscar para entender a palavra que Deus tinha. Mas aí o tempo vai passando. Você já pregou tantas vezes. A gente começa a achar que sabe fazer sermão. E aí o que as pessoas escutam é uma mensagem muito bonita e eloquente. Mas deixa de ser palavra revelada de Deus para elas. Ei, preste atenção. Eu já quebrei a cara muitas vezes porque eu fui autossuficiente. Eu achei que sabia. E aí não consultei a Deus e perdi a bênção do seu conselho maravilhoso. Teve uma história, eu já contei aqui um dia, eu fui comprar um carro e eu tenho combinado com Deus tudo que eu faço, assim, de aquisição, de coisas mais importantes. Eu vou e oro e eu consulto ao Senhor, mas aquele negócio era tão bom, eu já tinha comprado carro outras vezes, e então me ofereceram aquele carro e o cara falou assim, é pegar ou largar, porque esse negócio é tão bom que alguém vai passar aqui e vai comprar. E aí não deu tempo de orar.
Eu não consultei o Senhor, porque eu já tinha comprado carros, eu sabia comprar carro, e eu comprei um carro que fundiu o motor uma vez. Eu consertei, fundiu a segunda vez. Acho que foi Deus dizendo para mim: nunca mais faça nada sem me consultar. Ei, preste atenção aqui. Você já é experiente, você já tem bagagem. Glória a Deus. Cuidado para não confiar demais na sua experiência e não fazer o que Deus não quer que você faça, ou fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Amém? Amém? Agora, o perigo não é só confiar na experiência, é confiar também nas conquistas. Moisés, aqui no final do ministério dele, ele já tinha alcançado tantas conquistas. Pensa, primeira vez quando Deus o chama, ele está frustrado no deserto. Ele tinha tentado fazer uma rebelião para libertar o seu povo, mas não deu certo. Ele acabou agindo impulsivamente, matou um homem, enterraram o cara, bateu o vento, descobriram o pecado dele lá, enterrou o cara na areia. E ele teve que sair fugido, não deu certo. E é nesse lugar de frustração que Deus o encontra. E traz um chamado maravilhoso para ele. Ele está cheio de dúvidas a respeito de si mesmo. Mas porque Deus se revelou para ele, ele obedece. E aí Deus faz maravilhas. Ele enfrenta a maior potência bélica do seu tempo. Ele desafia o faraó. Deus manda pragas. Depois quando o faraó, depois das pragas, o persegue, Deus abre o mar para ele passar. Depois que ele passa no mar, chega no deserto e Deus faz pão cair do céu. Houveram várias rebeliões e Deus os livrou de todas. São tantas as conquistas, até em guerras. Aquele bando de escravos venceu batalhas de forma maravilhosa. Sabe, aqui nesse ponto, Moisés já tinha conquistado várias coisas. Ele tinha muitos troféus. Cuidado. O lugar das conquistas é um lugar perigoso. Repita comigo: o lugar das conquistas é um lugar perigoso. Tem muita gente que perde e acha que está ganhando. Olha o que aconteceu com Moisés. Fluiu água da rocha, mas o seu ministério acabou. Tem muita gente que continua trilhando um caminho de conquistas, mas porque feriu a honra do Senhor, a unção dele acaba. Se você não cuidar, você vai perder e vai achar que está ganhando. Olha o que acontece com Saul. Quando ele vence a sua primeira batalha, quando termina a guerra, ele constrói um monumento de honra pessoal para ele mesmo. Logo em seguida ele se perde tanto, que naquele lugar onde ele alcançou a primeira vitória na batalha, primeira vitória na guerra, é o lugar onde Deus tira a mão sobre ele. Termina essa guerra, Samuel dizendo assim: Deus já escolheu um outro rei. Você perdeu a unção de Deus sobre a sua vida, acabou. Cuidado, o lugar das conquistas é um lugar perigoso. Olha o exemplo de Davi. Davi, quando ele vence o gigante Golias, é muito interessante. A espada que ele tira das mãos do gigante, sabe onde ele guarda? No templo. Depois, quando ele está fugindo de Saul, ele vai lá para pegar pão e arma, né? E aí ele encontra a espada, o sacerdote dá para ele a espada que ele tinha vencido, né? Que tinha pegado do Golias. No final da sua vida, ele fica vaidoso. E aí o que ele faz? Ele faz um recensear. Vai contar. Se perde. Ei, presta atenção aqui. Quantos querem honrar a Deus? Aonde você tem colocado os troféus? Qual é o lugar dos troféus? Eles estão na casa de Deus como memorial do que Ele fez? Ou você está colocando os troféus num lugar que vai fazer você acabar caindo? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que bom que você teve conquistas. Que bom que você chegou onde você está. Que bom que você tem uma família. Mas nunca deixe de
honrar a Deus e comece a achar que foi você que tirou água da rocha. Quem quer ser abençoado aqui? Isso. Pega, levanta as mãos assim. Isso. Agora, pega os teus troféus. Eu não sei teu diploma, o sucesso que você teve naquele negócio. Eu não sei o que você valoriza. E você vai fazer assim: Deus, isso aqui veio das tuas mãos e eu reconheço que foi o Senhor quem me deu. Se houver honra na tua vida, a bênção de Deus nunca vai cessar sobre você. Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor e o honre. Eu sei que muitas pessoas aqui têm recursos. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus não ia dizer à toa que era mais de fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, se isso não fosse importante. O que ele está dizendo? Que nenhum rico vai entrar? Ele mesmo diz para Deus: nada é Mas quando a gente começa a ter conquistas, muitas pessoas esquecem do lugar de Deus nas suas vidas. E elas acham que foi o braço delas. Eu consegui, eu alcancei, eu estudei. Quem te deu saúde, cara? Uma das crises que eu vivi, quando eu tive o problema do coração, é que é um estalo de dedo e acabou tudo. A gente depende da graça de Deus para tudo. Amém? Última lição. Nós ferimos, pode chegar o teclado aqui, já vão preparando. Última lição. Nós trocamos a honra pela autossuficiência quando não sabemos administrar o nosso orgulho ferido. É muito interessante, depois que essa confusão que acontece no meio do povo, a Bíblia vai dizer que Moisés chama aquele lugar de Meribá, lugar de confusão, de contenda. E é interessante também, porque, de alguma maneira, o orgulho de Moisés é ferido aqui. O texto começa no versículo 1 dizendo que a irmã de Moisés, Miriam, havia morrido. E eu consigo imaginar, me colocar no lugar de Moisés. Eu trouxe esse povo até aqui. Já caiu o pão do céu. Deus já abriu o mar para eles passarem. Já fluiu água da rocha uma vez. Deus já fez coisas impressionantes. Agora, esse povo vem aqui ainda reclamar, murmurar, brigar comigo. Depois de tudo isso, eles não respeitaram nem o luto da minha irmã. Ela tinha acabado de morrer e eles vêm reclamar de novo. Será que não aprendem? Ei, vou ter que tirar água de novo da rocha para vocês? Sabe, ele falou imprudentemente porque o seu orgulho foi ferido. Cuidado. Um lugar perigoso para nós é Meribá, o lugar das contendas. Porque neste lugar normalmente o nosso orgulho é ferido. E quando o nosso orgulho é ferido, falamos indevidamente, nos posicionamos incorretamente, fazemos o que não deveríamos fazer e ferimos a honra de Deus. Eu não sei o que representa Meribá para você. Eu não sei o que representa este lugar de confusão na sua vida. Eu lembro de uma vez que o meu orgulho foi ferido. Eu estava na minha sala e aquele ano tinha sido um dos anos que o Ministério de Jovens tinha mais crescido. A gente tinha batizado mais gente do que nunca. Tinha feito eventos enormes, até no estádio. Deus estava abençoando demais. E eu cheguei na sala e aquele dia abri meu computador e tinha um e-mail daqueles detonando tudo. Eu lembro que eu li aquele e-mail e o meu orgulho foi ferido. E eu comecei a reclamar. Esse povo não valoriza. O que eu estou fazendo aqui? Talvez esteja na hora de ir embora. Talvez chegou o tempo.
E eu comecei a murmurar, a reclamar. E enquanto eu estava nesse lugar, Meribá, o meu Meribá, eu acho que um anjo pegou umas coisas que eu falava e levou lá para Deus, sabe? Porque na hora que eu estava reclamando, tocou o telefone. Aí eu atendi o telefone, tem uns irmãos aqui, tinha um irmão que tinha vindo da Assembleia de Deus, aqueles irmãos assim, da oração. Ele falou para mim assim: pastor, eu estava passando na igreja, aqui na frente, Deus falou para mim que ele tem um recado para você. Posso ir? É 5 minutos, eu vou dar o recado e vou embora. Eu falei: eita, o que eu fiz? Ele entra na sala, aquele irmão fecha a porta, e ele começa a orar por mim. E ele começa a dizer: teu servo estava aqui reclamando. E ele começa a falar, a descrever o que eu estava sentindo. E aí um momento ele para e começa a declarar assim: apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Eu dei essas ovelhas para você cuidar. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta. E ele começa a chorar e gritar comigo: apacenta as minhas ovelhas. Estas ovelhas eu dei para você. Essas ovelhas eu dei para você. Apacenta as minhas ovelhas. Pegou, saiu, fechou a porta e me deixou sozinho. Eu dou graças a Deus porque no meu Meribá o Senhor revelou sua voz e graças a Deus eu ouvi. E hoje eu sou pastor dessa igreja. Eu não sei que Meribá representa para você. Talvez a sua casa se transformou num lugar de confusão. Talvez o lugar onde você trabalha se transformou num lugar de confusão. Talvez você chegou aqui e disse: chega, acabou. Nosso casamento não dá mais, não dá mais. Seu orgulho está ferido, cuidado. Eu nunca esqueço um dia na sala, um casal, na verdade só o rapaz, ele estava sentado na poltrona me contando tudo que a sua mulher tinha feito. E quando ele terminou de contar, a minha vontade era falar: sai desse casamento que realmente você tem razão, não vai dar certo. O orgulho dele estava ferido, muito ferido. Quando ele terminou de falar, eu só fiz uma pergunta para ele: vai ser do teu jeito ou do jeito de Deus? Ele olhou para mim e disse: do meu jeito não deu certo, né, pastor, até aqui. Eu falei: acho que não. Então ele pegou a aliança que estava no bolso, pôs no dedo e disse: vai ser do jeito de Deus. Nós nos tornamos autossuficientes porque o nosso orgulho está ferido, porque a gente tem razão. E daí a gente faz o que Deus não mandou a gente fazer. Eu não sei quem te machucou, como, mas hoje eu queria te convidar a honrar a Deus e o projeto dele na sua vida. Ele vai fazer água fluir da rocha. Ele vai te levar ao lugar de conquistas. Ele vai te dar experiências novas. Ele vai tratar o teu coração. Quem hoje aqui quer pedir para Deus: me ajuda a te honrar nas minhas decisões. Me ajuda a não confiar demais em mim mesmo. Me ajuda, Deus. Eu quero que na balança da minha vida a honra conte mais do que a autossuficiência. Se esse é o teu desejo, fica de pé e vamos orar. Vamos orar. Isso. Pega a balança, só o lado da honra aí, o prato da honra, só o da honra, só o da honra. Isso, só o da honra, só o da honra. Se a honra está muito alto, aqui o prato da autossuficiência está pesando demais. Tá? Hoje Jesus vai pôr a mão aí na tua mão e Ele vai te ensinar a honrar a Deus e os outros. Hoje você vai sair daqui e você vai engrandecer o nome do Senhor. Você vai sair daqui e vai agradecer para os seus que te ajudaram a chegar onde você chegou. Você vai mandar recados abençoadores. Você vai encher o prato de honra que Deus confiou nas suas mãos.
Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude a honrar a Deus, a honrar os projetos de Deus, a honrar as pessoas. Muitas vezes, Pai, desafiamos a Tua vontade. Muitas vezes não fazemos as coisas exatamente do jeito que o Senhor queria, porque no ímpeto de raiva a gente bate na rocha assim, no ímpeto de raiva a gente fala o que não deveria. Quando o nosso orgulho está ferido, a gente te desobedece. Eu quero pedir, Pai, eu quero chegar no lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero pisar, eu quero entrar na terra prometida. E se a minha autossuficiência está me atrapalhando, eu quero pedir a Tua ajuda. Senhor, nos ajuda enquanto igreja a honrarmos ao Senhor nas nossas decisões. Nos ajuda, Deus, a glorificar ao Senhor diante das nossas conquistas. Nos ajuda, Pai, a não depender tanto das nossas experiências e a confiar, Deus, mesmo que os planos do Senhor pareçam absurdos, a confiar neles. Queremos experimentar a Tua glória e o Teu poder. Hoje, nos ensina a honrar, nos ensina a honrar, nos ensina a honrar. E que o Senhor se agrade de nós. Faz isso, Pai, para o louvor da Tua glória, faz isso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, aleluia.